a estrutura sólida disso aqui. Eu tenho 80 gramas de matéria sólida aqui. E aí você pode pensar, quanto disso é carbono? Nós temos aproximadamente 40% desse material aqui é carbono. Então, os 32 gramas... Como chega nesse cálculo, Marcelo? Exatamente. Para saber o quanto que tem de carbono. Gente, meu cálculo aqui não é um cálculo preciso, tá? Qual então, que é a fórmula aí? É de Bhaskara? O meu cálculo aqui, eu estou me baseando em trabalhos que a Embrapa já fez. Ah, tá, Embrapa. A Embrapa fez alguns trabalhos muito... A Embrapa é uma grande parceira nossa, inclusive a Embrapa foi citada há umas 2 semanas atrás pelo Bill Gates, sabia? Ele falou, olha, a Embrapa lá do Brasil. Ele falou, a Embrapa lá no Brasil está fazendo um ótimo trabalho, e está mesmo, né? Então, eles são nossos grandes parceiros porque eles fazem uma série de estudos. E eles chegaram à conclusão, analisando café, analisando laranja, analisando árvores de cultivo para reflorestamento, pinos, eucalipto. Eles viram que eles tiram a árvore toda, tiram ela do solo, esperam ela secar completamente e pesam a árvore toda, tronco, folhas, raiz, tudo. E aí depois de seca, eles percebem que 40% do conteúdo que ela tem, aproximadamente, né, gente, é carbono. Então, isso é um cálculo legal de você saber. Porque é isso que a gente vai usar depois para gerar o crédito de carbono, entendeu? Então, essa é um cálculozinho para você já ter uma ideia de como esse mercado funciona. Eu preciso de um padrão, eu preciso de um trabalho técnico, eu preciso da ciência para desenvolver o crédito. E um começo dela está aqui, com a Embrapa nos ajudando, né? Fazendo esse trabalho junto às grandes áreas, como o café que eu falei. A citricultura está crescendo bastante, viu? Citricultura no Nordeste, crédito de carbono para a citricultura pode acontecer. Marcelo, então o lance é o seguinte, nós temos aqui dentro do processo, tanto do agro, da fabricação de produtos, a quantidade de carbono. Isso. Então, nós queremos proteger o planeta da quantidade de emissão de carbono. Isso. Então, nós temos nessa cadeia aí a medição de, por exemplo, quantos créditos ou débitos Exatamente. eu tenho de carbono. Exatamente. Vamos pensar assim, então eu tenho aqui na Save, vamos pensar no escritório, vamos pensar numa empresa. Para fazer o que eu faço, eu emito uma quantidade de carbono na nossa atmosfera, que isso pode dar um monte de problema, queria entender um pouco melhor sobre isso. E aí, o crédito de carbono ele vem para ser uma solução para atenuar os efeitos disso daí, porque senão nós vamos morar onde? Em Marte? Acho que o Musk, acho que ele vai mandar uma. A gente já está começamos um loteamento lá, tá? Se vocês quiserem a gente tem saber. Mart Saves. Então nós estamos temos os primeiros lotes, já tá? temos os primeiros calçamento, lotes. Tudo bonitinho, tá? Então, aí agora vamos tá. entender essa sistemática. Tá. Meus amigos, é importante que a pergunta do Marcos pelo seguinte: qual é a lógica do crédito de carbono? Como é que eu vou obter crédito a partir de uma mudança de estratégia de trabalho? A lógica é a seguinte: historicamente, eu vou ser bem breve, tá? A gente teve inicialmente a Eco 92 no Rio de Janeiro, e ela já trouxe a ideia, gente, o nível de gás carbônico está subindo 92, muito. Cara. Aí veio o protocolo de Kyoto, em 2005 ele se efetivou, e depois agora, também nos anos 2000, o protocolo de Kyoto avisou, nós precisamos realmente achar um mecanismo para compensar o excesso de gás carbônico na atmosfera. O gás carbônico não é vilão, nós precisamos dele. O nosso planeta se mantém com uma boa atmosfera e uma agradável temperatura por causa do gás carbônico, tá? Isso não é... O problema não está aí, o problema está no excesso. Então, há um nível de gás carbônico maior do que a gente precisaria. E isso está agravando o efeito estufa. Então, o efeito estufa está aumentando. É como se eu estivesse dentro de um carro, no calor, e o vidro está meio aberto. E eu estou fechando esse vidro definitivamente. Aí o nível de temperatura tem aumentado consideravelmente. Ele pode aumentar Nós estamos preocupados que ele suba de 1,5 a 2. Isso vai gerar algum reflexo para a natureza como um todo. Então, esse alerta foi trazido em Kyoto, no Japão. E eles pediram para alguns países assinarem o protocolo, e esses países eram as grandes potências. Gerou uma certa polêmica porque eles
deixaram os países em desenvolvimento fora desse processo, que inclusive a China e o Brasil não tinham obrigações. O Acordo de Paris chegou depois e falou, não, gente, não vai dar para ser assim. Todo mundo tem obrigação, todo mundo vai ter que assumir seu compromisso. Aí a China também teve que entrar, o Brasil também entrou. Então, todos os países têm que estabelecer metas para reduzir a emissão de carbono na sua estrutura. Tá? Então, isso a ONU hoje colocou como um ponto central dessa história. E aí, o que acontece? Na Europa já tem o mercado funcionando. O Brasil... Então, como é que funciona? Como é que o processo funciona? Eu vou analisar a indústria do país e vou ver o quanto de emissão de carbono ela está liberando na natureza. Aí eu vou falar, bom, a partir daqui eu preciso reduzir. Como é que eu vou reduzir? As empresas têm que mudar sua matriz energética para que elas consigam reduzir. Então, hoje nós temos tecnologia para isso, né? Então, a gente pode usar os fotovoltaicos, pode usar a eólica, pode usar tem até a tecnologia do hidrogênio verde, que é uma coisa bem nova e tal. O governo está investindo nisso. Então, os países estão se movimentando. Dentro da Europa, eles tinham uma margem de movimentação não muito grande. Aí, o Acordo de Paris já permitia no Protocolo de Kyoto, que eles comprassem créditos de outros países. Então, eu não consigo diminuir a minha emissão. Então, eu compro algum projeto que esteja diminuindo a emissão em outro lugar e ele vai compensar a minha emissão hoje. É uma garantia, é uma autorização para poluir? Não, porque a gente sabe que esse país que está nessa condição, ele está tentando mudar também, está mudando também. Então, são situações transitórias, todo mundo buscando melhores alternativas. Só que é uma situação, nesse momento, que eu posso fazer é comprar o crédito para mudar a minha emissão. Então, esse é o panorama que a gente se encontrou no mundo hoje. O Brasil tem um mercado de crédito de carbono já estabelecido, que é o mercado voluntário. Por que ele é voluntário? Isso, eu ia pedir, explica, Marcelo. Por que ele é voluntário porque eu não tenho obrigação de comprar crédito no Brasil como eles têm na Europa hoje, ou nos Estados Unidos. Por que eu não tenho obrigação? Porque o mercado não está ainda regulamentado. Então, se eu tenho uma empresa, qualquer empresa de qualquer setor, e eu quero fazer o meu inventário de carbono e descubro que eu estou emitindo uma quantidade maior do que eu estou absorvendo, eu preciso comprar crédito para neutralizar. Mas eu não tenho obrigação no Brasil? Não tenho. Então, isso gera um mercado ainda muito incipiente, né? Porque, se eu não tenho obrigação, eu não vou comprar. Quem é que compra, então, no Brasil, se não tem obrigação? Quem é signatário do que a gente chama de agenda ESG, né? Porque quem tem agenda ESG tem compliance, então eles têm acordos bilaterais de com países de fora da nossa região aqui, países do mercado europeu, por exemplo. Aí eu compro porque eu assumi um compromisso, entendeu? Entenderam essa lógica, Marcos? Entendi. Aí, né? Marcelo, bom, eu estava puxando aqui algumas informações enquanto você falava. Claro. Então vamos lá. Quando fala de crédito de carbono, na realidade, nós temos aqui basicamente uma contabilidade. Exatamente. Ou seja, o carbono ele gera vários efeitos nefastos no nosso planeta e nós temos que nos preocupar com isso. Nós estamos vendo todos os lugares do mundo que o clima tem mudado, o mundo está ficando mais quente. Recentemente tivemos na Espanha um problema bem sério, né, gente? Infelizmente foi de chuvas, um desequilíbrio ambiental bastante evidente. Nós tivemos aqui as queimadas recentemente, então o mundo ele tem que olhar com certo carinho para isso, não adianta, nós temos que produzir. Eu vejo que esse desafio vai ser grande para caramba, né? Como nós conciliarmos crescimento, desenvolvimento com sustentabilidade. Exatamente. Mas eu vejo que a cabeça dos empresários está mudando cada vez mais, né, Marcelo? Perfeito. Principalmente a geração mais jovem, ela já está vindo com esse drive de escolher marcas que são ambientalmente mais corretas e tudo mais. Então, nós entendemos aqui que o carbono, o crédito, na realidade, ele tem um débito também. Então, eu tenho aqui uma balança. Cara, quanto que você está lançando de gases que são poluidores e o quanto você está fazendo para eliminar isso daí, para que a gente tenha um equilíbrio.